Olá, bem-vindos a esta nossa análise onde vamos explorar a fascinante e constante evolução da arqueologia bíblica. E vale destacar logo de cara que todo o excelente material que fundamenta a nossa conversa de hoje tem como base o trabalho protegido por Copyright OSMI 2001 a 2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Hoje, a gente vai preparar o terreno para uma viagem incrível no tempo. Vamos sair um pouco da sombra daqueles monumentos grandiosos e reis poderosos para entrar diretamente nas casas e na vida cotidiana das pessoas na antiguidade. É uma mudança de perspectiva que simplesmente transforma a nossa compreensão do passado. Mas, antes de sairmos desenterrando artefatos, tem uma questão central que precisamos fazer. Qual é, de fato, o verdadeiro objetivo da arqueologia bíblica? Se logo vem à mente aquela imagem clássica de filme com um explorador solitário tentando achar desesperadamente a peça exata que prove cada vírgula de um texto sagrado, bom, preparem-se para ter essa expectativa totalmente subvertida. A realidade moderna do que os arqueólogos estão realmente procurando quando colocam a mão na terra é algo muito mais rico e complexo do que isso. E para organizar a nossa viagem de hoje, vamos passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, a evolução da disciplina. 2, as grandes confirmações históricas. 3, iluminando a vida cotidiana. E por fim, reescrevendo a história. Então, vamos direto ao primeiro ponto, a evolução da disciplina, uma verdadeira mudança de paradigma. Lá no início do século XX, figuras super proeminentes da área como William F. Albright iam a campo com um alvo muito específico. Eles queriam combater o ceticismo acadêmico da época e fornecer evidências científicas que literalmente provassem eventos gigantescos, como o Êxodo ou a conquista de Canaã. Só que hoje, a grande maioria dos estudiosos adota uma visão muito mais matizada. O objetivo moderno não é forçar o solo a confirmar um texto, mas sim entender o contexto mais amplo de tudo aquilo, como era a cultura e a economia, o que eles comiam. O foco, na verdade, mudou de provar fatos isolados para iluminar toda a paisagem histórica. O que nos leva à nossa segunda parte, as grandes confirmações históricas, aquelas evidências tangíveis de líderes antigos. E é aqui que a coisa fica muito palpável e mostra o impacto brutal das evidências materiais. Pensem bem. Por décadas, muitos céticos trataram o rei Davi como uma mera figura lendária, quase um mito. Mas aí vieram as descobertas. A estela de Tel Dan, que cita com todas as letras a casa de Davi, e as fortificações de Khirbet Qeiyafa provaram a existência de um reino organizado no século X a.C. Da mesma forma, a inscrição encontrada em Cesareia Marítima confirmou fisicamente, na pedra, a posição de Pôncio Pilatos como o prefeito da Judéia. Foram exatamente artefatos assim que calaram muitas dúvidas acadêmicas e ancoraram esses personagens na realidade física. E essas descobertas vão bem além de política, entrando na esfera das convicções mais íntimas daquelas pessoas. Um dos achados que mais chamam a atenção é o Mosaico de Mégido. Ele é datado do século III d.C. e traz a inscrição Jesus Cristo Deus. Isso é um divisor de águas, porque nos mostra de um jeito tangível e externo aos textos sagrados que os primeiros cristãos já cultuavam Jesus como uma divindade muito, mas muito tempo antes de os grandes concílios e doutrinas da igreja serem formalizados. Além disso, a arqueologia tem esse poder incrível de nos ajudar a entender os poderosos impérios vizinhos de uma forma totalmente imparcial. Peguem, por exemplo, os pequenos cilindros de argila de Nabucodonosor que foram encontrados em Quiche, lá na Mesopotâmia. Eles documentam algo que era até corriqueiro para um reino à época, a restauração de um zigurate dedicado aos deuses Zababa e Ishtar. Mas para nós, isso é ouro puro. Artefatos como esses são fundamentais porque contextualizam o gigantesco império babilônico e a sua religião, oferecendo um pano de fundo riquíssimo para as narrativas do Antigo Testamento. Eles nos mostram como essas superpotências operavam no próprio quintal delas. E assim chegamos à parte 3, iluminando a vida cotidiana, os verdadeiros sussurros do passado. Porque pensem bem, a arquitetura de uma casa diz absurdamente muito sobre quem vive nela. Na Idade do Ferro, existia a chamada Casa de 4 Cômodos. Isso não era só uma escolha de design aleatório, não. Ela funcionava como um verdadeiro marcador de identidade para o povo israelita. O fato desse layout específico ter persistido por tanto tempo reflete diretamente a cultura, a estrutura da família e o modo de vida agrário deles. É incrível como o simples desenho de uma planta baixa consegue revelar a essência de uma civilização inteira. E olha só que curioso. Às vezes, a evidência mais forte que a gente tem é exatamente o que está faltando. É o caso da ausência de ossos de porco.
Os arqueólogos notaram uma falta quase total desses ossos em contextos domésticos lá na região da Judéia, o que é um contraste gigante se compararmos com as áreas vizinhas. Essa falta de ossos serve como uma prova material inegável de que havia um forte tabu alimentar vivido na prática, confirmando as restrições que lemos nos textos bíblicos. O silêncio da terra, nesse caso, fala muito, muito alto. Tem também um contraste simplesmente fascinante entre os textos oficiais e o dia a dia real das pessoas. Enquanto as escrituras traziam aquela condenação super estrita de práticas religiosas fora do Templo de Jerusalém, a realidade desenterrada revela uma história um pouquinho diferente. Foi encontrada uma abundância enorme de objetos de culto doméstico, como amuletos e pequenas estatuetas, direto de dentro das casas das pessoas. Isso nos prova que a religiosidade popular era algo vivo e muito complexo, e que a espiritualidade cotidiana das famílias nem sempre andava totalmente na linha das regras institucionais oficiais. Finalmente, a nossa última parada: reescrevendo a história. A arqueologia como uma ciência viva. Esse caso é maravilhoso. A imensa fortaleza de Ain Hatzeva, que fica ao sul do Mar Morto, foi considerada por anos e anos como sendo uma grande construção do poderoso Império Assírio. Era o que todo mundo presumia. Só que aí entraram em cena sementes encontradas no local, que foram analisadas usando datação por carbono 14. A realidade científica bateu na porta e revelou que a fortaleza foi construída entre o ano 791 e 772 a.C., ou seja, décadas antes da conquista assíria. Isso literalmente virou a narrativa de cabeça para baixo, provando que a fortaleza foi, na verdade, uma construção israelita local. E essa ciência viva continua a todo vapor hoje. Um ótimo exemplo é a busca incessante pela cidade perdida de Betsaida, que foi palco de milagres e lar de apóstolos como Pedro e André. As escavações que estão rolando agora mesmo em El Araj, lá no Mar da Galileia, vêm montando um quebra-cabeça geográfico que é de tirar o fôlego. Os caras não acharam só muralhas, eles encontraram paredes de uma casa do primeiro século, encontraram equipamento de pesca romano autêntico e até uma inscrição em mosaico mencionando São Pedro. São essas evidências super minuciosas que vão nos aproximando cada vez mais de localizar definitivamente essa cidade milenar. Então, o ponto crucial aqui, o que a gente tira de mais importante de tudo isso, é que a arqueologia bíblica não é, de forma alguma, uma disciplina empoeirada e presa ao passado. Ela é uma busca contínua, orgânica e em constante transformação. Longe de ser apenas uma ferramenta para ficar provando textos, ela lança a luz sobre o mundo antigo de verdade, dando vida e humanidade para aquelas pessoas que vieram muito antes de nós. E fica aqui um pensamento para encerrar. Observando o quanto nosso conhecimento evoluiu, que outros mistérios antigos capazes de reescrever tudo o que achamos que sabemos hoje estão silenciosamente esperando logo ali sobre o solo. Muito obrigado por acompanhar esta nossa explicação visual de hoje. Até a próxima.